Pessoal, agora eu vou estar falando um pouco sobre corrente elétrica, queda de tensão e transistor, certo? Em duas malhas. Vamos para a vinheta e vamos para o que interessa. Daí, pessoal, o que acontece? Olha só, eu tenho um transistor aqui, ó, um BC548, né, pessoal? Ele tem um ganho de 330, certo? A gente sabe que o ganho é referente à corrente de base, tá? A corrente de base, o quanto ele vai aumentar ela em relação ao coletor. Esse é o ganho, certo? Ele amplifica 330 vezes a corrente, certo? É um transistor bipolar de junção, como soubemos, né? E daí eu tenho duas fontes de 12 volts, ó, trabalhando. O que acontece, pessoal? Eu vou ter um resistor aqui, ó. Esse resistor aqui, ó, de base, ele tem 2 mega ohms, tá? Esse resistor aqui, ó, ele tem 2 mega ohms, certo? 2 mega ohms. Então, quando eu adentro aqui na base desse transistor, eu vou ter aqui, ó, na junção dele um diodo. É como se fosse um diodo, funciona no mesmo formato. Então, eu tenho uma fonte de 12 volts, eu vou ter 0,7 volts de queda de tensão entre base e emissor. Base e emissor, tá? Se eu colocar o multímetro aqui, ó, eu vou ter essa queda de tensão, que é o conveniente de um diodo, né? E daí o que acontece? Como eu tenho esse outro resistor aqui, ó, de 2 mega, e eu tenho essa malha, ó, aqui é uma malha, certo? Positivo e negativo da fonte, ó, tá? Então o que acontece? O restante dos 12 volts vão cair em cima do resistor, certo? E aqui eu já tenho um nó. Olha bem, pessoal, aqui eu tenho um nó, separando essa malha dessa malha aqui, certo? E daí o que acontece? Eu vou ter os 12 volts menos o 0,7. O resto vai cair em cima dessa resistência, tá? E daí eu coloquei até o triângulo aqui que nós conhecemos, né? Tensão é a resistência vezes corrente. Corrente é a tensão dividido pela resistência. Resistência é a tensão dividido pela corrente, certo? E daí o que acontece? A corrente que cruza aqui na base, eu vou fazer o que, ó? 11,3, que é a queda de tensão sobre esse resistor, tá? E vou dividir por 2 mega. 2 mega, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar 2 por 1 milhão. É isso daqui, ó, 2 vezes o 1 e 6 zeros, tá? Que dá 2 milhões, como soubemos, né? 2 milhões do que? De ohms, certo? Mas daí eu vou converter para notação científica, vai ficar 2 vezes 10 na 6. Esse 6 aqui representa os 6 zeros, certo? E daí eu vou dividir, ó, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Vamos pegar 11,3 de queda de tensão dividido por 2, né? Que é 2 mega, tá? Eu vou ter 5,65. Se eu passar para mega, pessoal, eu teria que multiplicar por 1 milhão, tá? E daria esse valor aqui exorbitante, né? 56 milhões, né, pessoal? Mas daí, como eu quero a minha corrente em micro, eu vou dividir
o mega se anula com micro. E micro é 10 na menos 6, né, pessoal? É a mesma coisa aqui, ó. Micro é vezes 10 na menos 6, certo? Esse daqui se anula com esse. Mas daí, para mim deixar lá em micro, ó, eu vou dividir por 1 milhão. E vai dar igual, eu vou chegar no mesmo resultado. Mas eu tenho que entender essa dinâmica, pessoal, tá? Para deixar em microampere, tá? Para deixar em microampere, eu tenho que entender essa dinâmica. Que eu tenho mega, que é milhão, e para ficar em micro, eu vou dividir por milhão. Aí eu posso colocar microampere, certo? Que é uma corrente bem baixa, né? Só que daí o que acontece, ó? Eu vou multiplicar ela pelo ganho desse transistor, que é 330, ó. Então, 5,65 vezes 330, que é o quanto ele amplifica no coletor. Olha só, pessoal. Vai dar 18.645. Mas o que acontece, pessoal? Eu não vou colocar em micro, né, pessoal? Eu vou passar para mili. E para passar para mili, micro é menor que mili, né, pessoal? Eu vou dividir por 1000, ó. Eu vou dividir esse valor por 1000. Que mili é 10 na menos 3, né, pessoal? Ó. E daí, olha só. Eu vou ter uma corrente de 1,864, pessoal. Eu coloquei ela aqui, ó, em miliampere, que é bem maior, é 330 vezes maior que a corrente da base, certo? Essa corrente aqui é 330 vezes maior que essa que está na base, que é a corrente do coletor. E tendo essa corrente aqui, ó, de coletor, esse meu resistor do coletor é bem menor que esse. Esse é de 2 mega, esse é de 2K. Tá? 2K é 2000, né? O K representa 1000. É 2000 ohms. Essa resistência aqui. Tá? De 2000 ohms. Enquanto que essa daqui é 2 milhões de ohms. Né? Olha a diferença. Porque a corrente de base ela é bem menor, né? A gente precisa de uma corrente bem menor para poder saturar o transistor. E daí o que acontece, ó? Eu vou multiplicar, ó, 2000, essa corrente aqui, ó, eu vou multiplicar por 2000 ohms, tá? Multiplicando por 2000, eu vou ter 3.729. Porém, eu sei que está em mili. E daí eu vou ter que dividir por 1000 de novo. Para quê? Para que eu chegue na tensão real que está caindo aqui em cima, né, pessoal? Então, dividido por 1000, porque a minha tensão eu tenho em volts, né? Eu vou ter 3.729 volts de queda de tensão. Então, aqui em cima, ó, eu vou ter 3.729, tá, pessoal? 3.729, que cai em cima desse resistor aqui, ó. Então eu vou pintar ele, ó. Essa tensão tá caindo em cima dele aqui, ó, pessoal. Tá? 3.729. E eu tenho uma fonte aqui de 12 volts. Vejam só, aqui é outra malha. Aqui é uma malha, aqui é outra malha. Certo? E daí, para mim saber a queda de tensão sobre o transistor, eu vou pegar o valor da fonte e vou diminuir pela queda de tensão nesse resistor. Então, vamos fazer na calculadora, ó. 12 menos 3.729 menos 3.729 igual 8.271. Então, eu vou ter 8.271 volts caindo em cima de quem? Desse transistor aqui.
Vocês veem, o transistor ele funciona como uma resistência também. Entendeu? Ele funciona como uma resistência. Tanto é que eu tenho 8 volts aqui, ó, ponto 271 caindo sobre ele. Se nós fazermos uma analogia aqui, é o dobro disso daqui, mais um pouco. É como se eu tivesse um resistor aqui de 5K. Entenderam, pessoal? É mais ou menos isso. Fazendo um comparativo, eu tenho uma de 2K aqui, ó. E caiu 3 volts, né? Ponto 729. E caiu 8 volts 271 em cima dele aqui, ó. Então quer dizer, caiu o dobro disso daqui e mais um pouco. Se eu tenho uma resistência de 2K aqui, é como se eu tivesse uma de 5K aqui, ó. Entendam isso, pessoal. Vamos multiplicar, vamos fazer 5K vezes a corrente, só para ver um comparativo. Não quer dizer que vai dar certo, mas vai dar aproximado do que nós achamos de queda de tensão aqui, ó. 5.000 ohms vezes a corrente de 1.864 mA vai dar igual, ó. Aí eu divido por 1000, né? Porque está em mili, eu tenho que passar para volts, né? 9.32, olha como me aproximei. Vamos fazer de 4K e meio, ó. Vamos fazer de 4K e meio, ó. 4.500 ohms. Vamos ver. Vamos fazer como se fosse uma resistência de 4,5K, tá, pessoal? Eu só estou fazendo uma analogia, tá? 4.500 ohms vezes a corrente, vezes 1.860... Opa! 4.500 ohms vezes 1.864 miliampere, né? Vezes 1.864 miliampere. Igual... Olha aqui se não deu quase lá, ó, pessoal. Aí eu vou dividir por 1000, né? Para ficar em volts. Senão fica milivolts, né, pessoal? 8.38, ó. 8.271. Então, o transistor aqui, ó, ele funciona como se fosse uma resistência também. Porque a minha fonte tem que se distribuir nas resistências que tem na malha, né? Para poder fazer sentido lógico. Pessoal, se lhe foi relevante esse vídeo, se você entendeu a minha analogia, se você puder, deixa o seu like, se for possível, compartilhe esse vídeo, e se for possível, se inscreve no meu canal, pessoal, para poder dar uma motivação, certo, pessoal?